Certo, vamos mergulhar direto nessa análise de um verdadeiro drama de tribunal histórico. Sabe aqueles momentos de alto risco? É exatamente isso que a gente encontra no capítulo 4 de Atos. Hoje vamos explorar como a igreja primitiva, bem nos seus primeiros dias, enfrentou uma pressão que, nossa, era simplesmente imensa. A cena é intensa e super reveladora. Pedro e João tinham acabado de curar um coxo e estavam lá conversando com o povo quando, do nada, são interrompidos e presos pelas autoridades. Mas calma, a história não para por aí. E aqui a gente vê um contraste brutal. A ação humana tentou oprimir a todo custo, mas o resultado divino foi explosivo. Pensa bem, apesar daquela prisão imediata e da clara tentativa de intimidar os apóstolos, a mensagem não pôde ser algemada. A igreja até pôde sofrer perseguição, como o nosso material de base aponta, mas a palavra de Deus, essa nunca é aprisionada. O resultado disso foi que o número de crentes não só cresceu, mas deu um salto gigantesco para quase 5.000 homens. É muita gente. Um crescimento fenomenal, mesmo com a ameaça batendo na porta. Ponto número 1. O Tribunal da Intimidação. O cenário de pressão está totalmente armado. Então, qual era o verdadeiro problema aqui? O conflito central dessa narrativa fica muito claro. De um lado da moeda, a gente tem o Sinédrio, a mais alta corte judaica, cheia de pesos pesados da época como Anás e Caifás, além do Estado Seus. O comentário da Bíblia de Genebra faz uma observação super interessante. Os saduceus tinham um problema fundamental, porque eles rejeitavam completamente a ideia da ressurreição dos mortos. Do outro lado, pescadores simples, batendo na mesma tecla e proclamando exatamente aquilo que o tribunal detestava: a ressurreição em Jesus. Essa pregação não era só uma pedrinha no sapato religioso, era uma ameaça direta à doutrina e ao poder político daqueles líderes. Imagina a cena, colocados bem ali, no centro da corte, cercados por todas essas figuras de autoridade, os apóstolos encaram uma pergunta super intimidadora e de um peso jurídico enorme. Com que poder ou em que nome vocês fizeram isso? Eles não tinham como negar o milagre. O homem curado estava ali, na frente de todo mundo. Então, o objetivo do tribunal não era debater o fato, mas tentar achar alguma brecha legal para uma acusação, ou pelo menos forçá-los ao silêncio na base do puro constrangimento. O que nos leva ao ponto 2, a resposta do Espírito. Então, como é que alguém sem qualquer formação acadêmica formal responde à mais alta corte do país? Pedro não dá um passo para trás. E detalhe, a resposta dele não vem de uma impulsividade natural. O texto deixa bem claro que ele responde cheio do Espírito Santo. O que a gente vê não é só coragem humana batendo no peito, mas uma plenitude, uma verdadeira capacitação divina. O comentário da Bíblia de Genebra reforça muito isso. É o próprio Espírito Santo quem capacita a pessoa para testemunhar, indo muito, mas muito além das suas habilidades naturais. Com essa capacitação, Pedro não se contenta em apenas se defender. Ele vai lá e confronta. Trazendo à tona o Salmo 118, ele diz na cara dos construtores de Israel que o próprio Jesus, aquele nazareno que eles crucificaram, foi ressuscitado por Deus e se tornou a pedra angular. Basicamente, a mesma pedra que eles jogaram fora virou o alicerce mais importante da construção inteira. E essa linha de raciocínio desemboca em uma das declarações mais exclusivas e poderosas de todas as Escrituras. Ali no versículo 12, não há salvação em nenhum outro. Esse é o coração do nosso estudo. Mesmo sob uma pressão absurda, a mensagem não é suavizada. Eles estabelecem a verdade absoluta de que Cristo é o único mediador e o único caminho. O Evangelho, nessa hora, não faz acordos. Ponto 3. A marca de Jesus e o peso de um testemunho visível. As autoridades ficaram de boca aberta. E sabe qual é a explicação para isso? O comentário da Bíblia de Genebra traz um conceito grego incrível: parresia. Significa uma intrepidez, uma ousadia, uma confiança que não é desse mundo. Essa é a explicação para aquela coragem inegável que irradiava desses homens. Para a corte, eles eram iletrados e indoutos, ou seja, não tinham diploma, não tinham formação rabínica para falar com tanta propriedade teológica. Qual era o grande segredo então? O Sinédrio percebeu algo que os deixou intrigados. Reconheceram que aqueles homens tinham andado com Jesus. Sem nenhum pedigree acadêmico, a grande marca deles era essa profunda comunhão com Cristo. Uma evidência de transformação que se tornou completamente impossível de refutar por um motivo bem simples. O homem curado estava em pé, bem do lado deles. Isso calou qualquer crítica. Dá até para questionar uma teoria, mas como ignorar uma vida transformada que está bem ali na sua frente? Número 4. A prioridade da obediência como forma de resistência. Sem argumentos lógicos ou teológicos para combater o que estava escancarado e morrendo de medo da reação da multidão,
A corte decidia exigir o silêncio na base do medo mesmo. E a resposta dos apóstolos estabelece um princípio gigantesco de resistência civil e ética cristã. Pedro devolve a pergunta: julguem se é justo diante de Deus ouvir mais a vocês do que a Deus. A regra de ouro aqui é claríssima. Quando a autoridade humana bate de frente com a vontade divina, a submissão ao reino de Deus tem que prevalecer. O temor a Deus vem antes e supera qualquer autoridade da terra. Com toda essa pressão em cima deles, eles declaram uma recusa inabalável e, ao mesmo tempo, muito respeitosa. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não eram um bando de rebeldes querendo arrumar confusão. Muito pelo contrário, eram totalmente submissos ao Senhor. Essa atitude prova que a soberania de Deus é infinitamente mais pesada do que qualquer ameaça que o mundo tente impor. E, finalmente, o nosso último ponto, o chamado para hoje. Esse evento histórico não é só uma página virada do passado. Ele nos entrega de bandeja 4 pilares super práticos. Primeiro, o reconhecimento, a necessidade de ter uma vida transformada onde nossas atitudes deixem claro que caminhamos com Jesus. Segundo, a exclusividade, manter a firmeza de que a salvação só existe em Cristo, mesmo no meio de um mundo tão pluralista. Terceiro, a fidelidade, escolher obedecer a Deus na hora em que a pressão aperta, custe o que custar. E por fim, a ousadia espiritual, lembrar que ninguém foi chamado para ficar calado, mas sim para uma proclamação visível e corajosa. Um testemunho fiel sempre vai encontrar resistência, seja um riso de deboche, uma pressão da cultura ou até mesmo ameaças diretas. O que nos leva a uma reflexão final, algo que exige uma resposta bem pessoal. O mundo de hoje continua fazendo a mesma pergunta: em nome de quem a gente vive? Sob qual autoridade a gente fala? Quando enfrentamos os sinédrios modernos, seja no trabalho, na sociedade ou na nossa cultura, será que a nossa prioridade de obedecer a Deus continua inabalável? Fica aqui essa provocação para a gente pensar. Será que a fé se encolhe na hora da intimidação? Ou será que ela carrega a mesma ousadia e a marca inconfundível de quem, de fato, esteve com Jesus?